Meus queridos irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui para meditar na palavra do Senhor. E nesse dia tão importante, gostoso, que o Senhor nos deu, é o dia quando a gente tem nossa mente já está voltada para as reuniões, né? E a gente já está fazendo os planos do culto à noite. Então, é um dia maravilhoso. Então, para a glória de Jesus, hoje eu estou com a responsabilidade de ministrar a palavra de Deus. Mas eu quero primeiro agradecer a Deus pela alegria do nosso coração, porque a gente já tem assim uma data mais ou menos na expectativa da abertura da igreja. Isso já deixa a gente muito feliz. A minha alegria é estar na casa do Senhor. Davi disse isso e eu falo também, a minha alegria. Eu sei que na minha casa nós oramos, nós lemos a palavra, mas eu gosto de estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então eu aguardo esse dia com muita alegria no coração. Mas hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, num texto assim, bem estranho, talvez vai ser estranho um pouco para os irmãos entender, mas eu quero Deus abençoar que a gente vai chegar no ponto certo. E vamos agradecer a Deus. Enquanto isso, você vai procurar sua Bíblia, abre, acompanha, marca, ou então faz a anotação dos versículos, se der para a gente ler aqui, você vai entender o texto. Amém? Deus abençoe a cada um nessa hora e que o nome de Jesus seja glorificado. Pai, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome, sabemos que tu és Deus, Deus poderoso, Deus que criou os céus e terra, Deus que fez todas as coisas, Deus que permitiu este ano nós não termos a nossa reunião na tua casa, mas o Senhor, tudo é propósito do Senhor. E neste ano, Senhor, para mim tem sido bênção, porque o Senhor tem sido fiel, tem cumprido a tua palavra na vida dos teus filhos. Mesmo que alguns partiram para a eternidade, mas a gente glorifica o teu nome, porque o Senhor colhe a flor que o Senhor plantou. Então, por isso, Deus, nós te louvamos. Enquanto estamos com vida, nós queremos que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, para que nós possamos alcançar muitas vidas para o teu reino. Por isso, nós entregamos agora nas tuas mãos cada membro dessa congregação, cada vida que faz parte, que nos ouve. Ó Deus, que o Senhor faz um milagre, faz derramar dos céus a bênçãos para cada um dos teus filhos. Porque nós vivemos, é porque o Senhor existe e nos abençoa, e temos promessa porque o Senhor prometeu que dos teus filhos o Senhor tomava conta. Então, Pai, nesta noite, agora eu peço ao Senhor para mim, que esta mensagem que tanto tempo eu preparei, orei, pedi ao Senhor socorro, o Senhor me capacitou para que eu estivesse aqui. Então, Senhor, fala comigo, como o Senhor tem falado na minha casa, e que esta palavra também seja aplicada no coração dos teus filhos, que nenhum espírito contrário venha fazer entender o contrário desse texto, mas que a tua palavra vai operar maravilha na vida do teu povo. Eu abençoo o nome de Jesus e glorifico o teu nome, porque tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Amém, queridos? Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, 1 Reis, capítulo 14. Enquanto você procura, eu quero dizer para você que ano passado eu li a Bíblia toda, terminei ela em novembro e esse ano acho que eu não vou ler a Bíblia toda assim não. Eu vou ler só os textos que o Senhor vai me dando para mim ir preparando, mensagens. Mas depois conversei com a Sandra, nós não temos aquele papel que marca a leitura da Bíblia? Tem, então traz um para mim amanhã, eu quero continuar lendo a Bíblia. Só que eu estou lendo a Bíblia esse ano, ela salteada. Se eu pego um livro, eu vou nele. Se eu pego outro livro, eu vou nele. E eu já li uns 3 ou 4 livros da Bíblia.
E é bom que a gente vai recordando os textos que a gente já meditou, os textos que nos chamam a atenção, e às vezes nós não temos oportunidade para estar explicando, né? Mas eu queria compartilhar com os irmãos este texto. Está no livro de 1 Reis 14, 1 a 17. Eu vou ler o primeiro versículo, ok? Então, o primeiro versículo diz assim: Aías prediz a ruína da casa de Jeroboão. E eu lendo esse texto, deixa eu ler o primeiro capítulo, que diz assim: Então Abias, filho de Jeroboão, ficou muito doente. O segundo versículo diz assim: Jeroboão diz à sua mulher: arranja um disfarce, presta atenção nessa palavra, arranja um disfarce qualquer para que ninguém conheça você como rainha, e vá procurar o profeta Aías em Siló, e ele é o homem que me disse que eu seria rei. Vou parar neste versículo para me te explicar, para nós compartilharmos, te explicar não porque eu não sou nada, eu preciso da graça de Deus mesmo, mas para nós compartilhar quem era Roboão para você. É um texto que a gente quase não vê, a gente só, às vezes a gente conhece mais quando nós estamos no estudo bíblico, na escola dominical, sempre, às vezes algum tema que sai com a notícia dos reis. Então, mas nessa noite nós vamos saber quem era Jeroboão. Então ele era um rei. E quando fala dele, mas por que eu tenho que explicar isso tudo? É para nós entender quem era ele. Ele era rei. Mas o rei, naquela época, quando morre o pai, o filho é rei. E naquela época que morreu Salomão, que foi um homem que todo mundo conhece, admira a história dele, mas quando chega no fim, é aquele ditado: esquece daquilo que Deus é. Então ele fez tudo o que Deus não aprovou. Arrumou outros deuses, arrumou mulheres que não eram da turma dele, fizeram altar, fizeram deuses estranhos, e ele fez uma bagunça com a vida dele. Aí ele adoece e morre. Aí o filho dele, porque tinha que ser o filho dele chamava Roboão. Então ele foi o rei depois da morte do pai. Só que enquanto o pai era vivo, esse Jeroboão, ele era um soldado muito valente, ele era a linha de frente dos soldados do palácio. E além de ser soldado do palácio, ele era um homem alto, formoso, diz a Bíblia. Se você ler do capítulo 11 em diante, você vai ver isso que eu estou te falando, até o lugar que nós vamos meditar no texto. Então fala que ele era um homem muito robusto, alto, forte, e ele era muito perfeito na obra que ele fazia, que ele tomava conta do pessoal que construía os muros do palácio. E foram muitos anos, e lá um belo dia ele tem uma briga com Salomão. Não foi briga só de palavras, não, mas foi briga forte. O que ele fez? Ele largou o palácio e foi para uma cidade, que eu me esqueci o nome dela, e ele foi morar lá, morou lá uns tempos. Muitos daqueles lá do palácio, como gostava dele, acompanhou ele para aquela cidade. Ok, passaram-se os anos, Salomão morre, Roboão pega o reinado, e agora Roboão faz todo o projeto para ser rei. E ele reúne os povos mais novos, os povos mais velhos, e os mais velhos falam assim: olha, vê se você seja mais brando para disciplinar o povo, porque seu pai era muito bravo, ele batia, ele fazia e acontecia. Tá bom?
Não ficou satisfeito. Aí ele procurou o jovem da idade dele, isso é Roboão. Procurou jovens da idade deles. Jovem é com outra mente, né? Porque às vezes a nossa mente, que já está mais velha, é um jeito. Eu penso de um jeito. Uma pessoa mais nova vai entender de outro jeito. Então foi assim que aconteceu. Ele procurou os jovens e falou assim: ó, agora eu sou rei, mas os idosos me procurou e falou isso. Aí os jovens, aproveitando a oportunidade, imagina a festa que eles fizeram. Não, seu pai bateu com vara, nós bate com escorpião e tal. E eu sei que foi assim a história, porque quando ele pega o reinado, ele começou a fazer esse tipo de coisa. Só que Aías, nesse intervalo que ele estava indo na estrada, Aías encontra com Jeroboão e com uma capa nova, pega aquela capa e fala com o rei, com o soldado, né? Que ele ainda não era rei. Rasga esta capa em 12 pedaços. Capa do profeta. Ele rasgou a capa do profeta em 12 pedaços. Ele disse assim: agora, Roboão, fica com 10 pedaços para você, porque você vai ser rei no lugar de Roboão. E não levou muito tempo e isso aconteceu. Aconteceu que houve morte, houve Deus disciplinando o povo, porque as coisas iam de mal a pior. Então, Jeroboão agora é rei no lugar de Roboão, no lugar de Salomão. Então ele começa a reinar. Só que ele começa a reinar, ele faz coisa bem feia também. Mas vamos dar uma parada aqui e ver que agora você já entende que ele era rei. Por quê? A cidade, o reinado dele estava indo de mal a pior por causa do pecado que ele estava cometendo, da mesma coisa que Salomão fez. E Deus achou triste, porque não é isso que o profeta queria. O profeta disse que ele ia ser rei, ele ia reinar, mas que ele fizesse a coisa certa, como Davi fez. Aí o que acontece? Aí ele lembra, quando ele como ele já está no reinado, e está vendo que as coisas só lá vai pior, então ele lembra, porque o filho dele adoece. Então diz aqui no segundo, que ele fala com a mulher dele que arranja um disfarce qualquer e vá à cidade tal, vamos ver se no texto vai falar a cidade, e procura lá Aías, porque Aías, há muito tempo atrás, ele falou que eu ia ser rei no lugar do filho de Salomão. Então, eu quero que você preste atenção, porque esse texto me chamou a atenção. Quando eu li, eu tive um sonho, mas eu não vou contar o sonho. Eu vou falar desse texto, o porquê Deus me deu esse texto. Eu tive um sonho, e o sonho me trouxe uma felicidade muito grande o dia todo, porque foi muito gostoso o sonho. E eu fui para a palavra. Quando eu fui para a palavra, eu me deparei com esse texto. Esse texto me chamou a atenção. Opa, deixa eu ver o que Deus quer comigo aqui nesse texto. Irmãos, tem 3 meses mais ou menos que eu estou preparando esse texto, porque eu leio esse texto, eu acho ele pesado, eu acho ele... Mas Deus gosta das coisas corretas e sinceras. Então eu leio outro texto, vou pregar sobre esse. Não, Senhor, é esse. Então tem 3 meses que eu estou orando, pedindo a Deus que me dê esta palavra. Então esta palavra veio hoje, não achei outra. Então diz aqui o texto: disfarça de qualquer, para que ninguém conheça que você é a rainha
e vá procurar o profeta em Siló, a Siló. Aías em Siló é o homem que me disse que eu seria rei. O terceiro leva para ele presente de 10 pães, alguns bolos de figo e uma garrafa de mel e perfume a ele e perfume a ele se o menino e pergunta a ele se o menino vai sarar, porque o menino estava doente. Eu imagino a ansiedade do pai com o filho doente. Assim a mulher de Jeroboão foi à casa de Aías em Siló. Agora ele já está velho e não podia mais ver. Então tem muitos anos. Ele já estava velho quando ele prometeu a capa rasgada de 12 pedaços. Ele estava mais novo. Então agora ele já estava velho e não enxergava. Mas olha que coisa linda. E ele já não enxergava. Assim, quando no 5, mas o Senhor Deus tocou a ele e disse que a rainha fingindo ser outra pessoa, viria perguntar a respeito do filho dela, que estava muito doente. E o Senhor disse ao profeta o que devia fazer a rainha. Assim, quando Aías ouviu que ela estava na porta da casa, ele gritou lá de dentro. Olha para você ver. Deus falou com ele que ela estava chegando e quando ela chegasse, ela estava disfarçada. E quando ela chegou e assim quando Aías ouviu que ela estava à porta da casa, gritou lá de dentro: entre, esposa de Jeroboão, porque estás fingindo ser outra pessoa? Então falou: tenho notícia triste para você, porque Deus tinha falado para ele. Diz assim o 7: deu de seu filho marido este recado. Fala do seu filho para o seu pai. Dê ao seu marido este recado da parte do Senhor, Deus de Israel: tirei você das fileiras do povo comum e fiz de você rei de Israel. Lembrando ele, fiz você rei de Israel. Arranquei o reino da família de Davi e dei esse reino a você. Porém você não obedeceu os meus mandamentos, como meu servo Davi. O desejo do coração de Davi era sempre me obedecer e fazer qualquer coisa que eu queria que ele fizesse. Mas você foi pior do que todos os outros reis antes de você, e fez outros deuses, e me deixou revoltado com seus bezerros de ouro, e já que você me recusou, reconhecei-me. Eu tirarei desgraça sobre a sua casa. E destruirei todos os seus filhos. E este menino que está doente, todos aqueles que estão bem de saúde, varrerei a sua família como varre um esterco de um estro. Olha para você ver a situação do acontecimento de pessoas quando desobedecem a Deus. Porque se ele não desobedecesse a Deus, como lá Aías no princípio disse, ele ia ser rei por muito tempo e seria abençoado todo o povo de Israel. Mas como ele foi desobediente, procurou fazer o mal, a notícia chegou. Então, o profeta falou tudo isso para a esposa dele. Chega lá, conta para ele tudo isso que eu estou te falando. No 11 diz assim: dou minha palavra de que os da família que morrerem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves.
Depois Aías disse à esposa de Jeroboão, volte para casa, e quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. O 13 diz: todo Israel chorará a morte dele, e o sepultará, porém ele é o único membro da família que terá um fim tranquilo, pois este menino é a única coisa boa que o Senhor Deus de Israel vê em toda a família de Jeroboão. Eu vou dar uma paradinha, porque Deus disse que o único que era bom era o menino. O Senhor colocará o rei sobre Israel, que destruirá a família de Jeroboão. Então o Senhor agitará Israel como uma cana de junco, se agitada de um lado para o outro, porém numa corrente de água. Ele arrancará o povo de Israel desta boa terra que havia dado a seus pais e espalhará adorando imagem. Então, a única coisa boa que restou no reinado de Roboão e Jeroboão foi só o menino que restou de bom. Então Deus levou porque era o único menino bom. Então este foi sepultado, as aves não comeu. Irmãos, olha que privilégio daqueles quando é fiel ao Senhor. Haja guerra que houver, haja perseguição que houver. Por isso que às vezes nós perguntamos quanta gente morreu durante a epidemia, quantos cristãos, quantos crentes foi embora, por que foi embora? Meu irmão foi um, por que o Senhor levou meu irmão? Era um irmão ótimo, crente, sincero, um homem temente a Deus, um homem que amava a família, ele era apaixonado com a família, ele fazia tudo para a família, para a esposa, para a família. Ele nem reclamava. Às vezes tinha dia que ele contava alguma coisa para mim, mas ficava comigo. E ele agora adoeceu, ele que era tão cuidadoso, ele cuidava tanto, e ele de repente apareceu com a doença. Na casa dele todos adoeceram, mas o que ficou para o hospital foi só o Josué, e o filho dele mais novo tem problema no coração, mas já tinha partido na cidade da sogra. Foi lá que ele demonstrou a doença e eles internaram ele por lá. Mas os filhos estão todos bem agora, graças a Deus. Mas o Josué foi embora. Então, querido, quando eu li esse texto me chamou muita atenção. Primeiro, pelo disfarce. O que é um disfarce para você? É uma pessoa que está disfarçada para não ser reconhecida por ninguém. E às vezes nós, como cristãos, estamos disfarçados. Nós passamos perto de, às vezes, determinados lugares, disfarçado, para que as pessoas não reconheçam, para aquela não é a irmã lá da igreja, ou o irmão lá da igreja, aquele ali não é o crente, não é o pastor, não é a pastora, não é a pastora Noemi, aquela. Eu estou disfarçada. Querido, isso é um problema muito sério. Por isso que nós temos que levar as coisas de Deus a sério, sem disfarce nenhum. Porque o disfarce, você vai vendo no decorrer da história que o disfarce traz morte. Todos os disfarces que eu procurei na Bíblia trazia morte. Eu vou contar para vocês, mas aí me chamou a atenção esse texto. Então, o que prestava era um filho só. Esse foi morto e enterrado. Então, o 16 diz, ele vai ser abandonado em Israel, porque Jeroboão, ele vai ser abandonado, ele vai se abandonar. Ele vai se abandonar Israel, porque Jeroboão pecou e fez
tudo o que o povo pecou junto com ele. Então ele vai abandonar o reinado. O 17 diz assim: então a esposa de Jeroboão voltou para Tirsa, e assim que ela entrou em casa, o menino morreu. O profeta falou que assim que ela entrasse na cidade, outras Bíblias dizem na casa, e confirma a casa no final aqui, mas diz que quando ela entrou na cidade, o menino morreu. Quando ela chegou na casa dela, o menino já estava morto. Olha o perigo do disfarce. Disfarce traz morte. Mas agora em 2 Crônicas 18, 28 e 29, vamos falar de outro disfarce, só para os irmãos entenderem. Então o rei de Israel e o rei de Judá levaram seus exércitos a Ramate-Gileade, e o rei de Israel disse a Josafá, os dois reis, amigos, ia para a guerra em Romoate, e disse o rei de Israel a Josafá, eu vou me disfarçar. O rei de Israel disse a Josafá, que era rei, falando assim, eu vou disfarçar, de modo que ninguém vai me reconhecer, mas você, Josafá, vai vestir as suas roupas reais. E foi o que eles fizeram. Então eles combinaram, nós vamos nessa guerra, mas eu vou disfarçar. Eu vou disfarçar. Mas você, Josafá, vai normal, rei, porque a guerra era para matar o rei de Israel. Era para matar os reis de Israel. Eu acho que é o de Israel mesmo. Vamos ver na frente. E aqui diz, e foram eles. Então, um foi disfarçado e Josafá foi vestido de rei. Ora, no versículo 30 diz assim, ora, o rei da Síria havia dado essas instruções aos que dirigiam os carros. Não dê atenção a ninguém, só quero o rei de Israel. O pessoal da guerra deu essa orientação para o povo que ia de carro, dizendo assim, olha, eu não dê atenção a ninguém, só eu quero o rei de Israel. E assim, quando os que dirigiam os carros viram Josafá, rei de Judá, então Josafá era o rei de Judá, e o outro era rei de Israel. Então, quando eles viram Josafá, rei de Judá, vestido com as suas roupas reais, o atacaram, supondo que era o homem que eles procuravam, que era o rei Josafá. Então os soldados deu de cima dele, mas quando chegou perto para matar Josafá, ele orou a Deus, e Deus deu livramento. Então diz aqui no 30, ora, o rei da Síria havia dado instruções aos reis que dirigiam os carros. Não dê atenção a ninguém, só quero o rei de Israel. O 31, assim quando os que dirigiam os carros viram Josafá, rei de Judá, vestido com as suas roupas reais, atacaram, supondo que era o homem que eles procuravam. Mas Josafá clamou ao Senhor para salvá-lo, e o Senhor fez que os dirigentes dos carros vissem o engano e deixasse o rei. Então, naquele momento, os soldados viram que o rei não era o que eles procuravam. Eles devem ter questionado, onde esse rei está? O texto não diz. O texto só continua dizendo assim, logo que eles desceram, logo que eles descobriram que ele não era o rei de Israel, deixaram embora, foi embora, pode seguir.
Mas um dos soldados, olha para você ver esse texto, um dos soldados sírios atirou por acaso uma flecha contra os soldados israelitas e feriu o rei de Israel no ponto onde as armaduras de proteção se ajuntavam. Então eu não sei se fica no pescoço ou se é no peito, mas diz que aonde as armaduras se ajuntaram, naquela gretinha, o soldado que não estava assim, nada com nada, mas eu vou jogar uma flecha. E ele jogou aquela flecha e, por certo, diz assim, a batalha tornou-se cada vez mais dura. Deixa eu ver. Mas um dos soldados da Síria atirou, por acaso, uma flecha contra os soldados israelitas e feriu o rei de Israel no ponto onde as armaduras tinha proteção nas juntas. Tirem-me daqui. Aí ele gritou aos soldados dele, tira-me daqui depressa. Ele gemendo, ao dirigindo-se o carro, pois suportou muito ferido. Então ele ferido, porque a flecha do soldado, que não estava nada com nada, mas atirou uma flecha. Eu vou matar um soldado de Israel agora. Pronto. Não sabia ele que ele estava matando o chefe. Aí ele diz assim, ele disse para os soldados, aqui olha, eu estou muito... A batalha foi-se cada vez mais dura naquele dia. E o rei Acabe voltou apoiado no seu carro para combater os sírios, mas assim que o sol se pôs, ao ocidente, ele morreu. Ele tomou a flecha, ele viu que estava machucado, mas ele se comportou tranquilo, gemendo de dor, até que findasse o dia. Quando findou o dia, quando cessou, eles não iam guerrear de noite, cessou a guerra, ele morreu. Mais uma morte com uma pessoa no Antigo Testamento, disfarçado. Mas nós agora estamos vivendo no tempo presente, ok? Jesus levou na cruz, pagou todos os nossos pecados, nós estamos perdoados. Aquele que aceita Jesus, tudo ok. Não é assim não. É quase assim, mas não é assim não. Aquele que agora aceita Jesus, ele precisa andar disfarçado. Não tem tapiação. Não tem tapiação. Ou nós escolhemos ser crentes de verdade ou não. Mas se a epidemia me pegar, pegou. E se eu não sarar? Não sarou. Mas eu sou cristão, eu sarei. Porque lá no céu não entra epidemia. O crente que tem poder, o crente que entende o que é poder no Espírito Santo, ele tem a linguagem do céu. E quando ele tem a linguagem do céu, ele sabe, mesmo à beira da morte, ele entende a linguagem dos anjos, desculpa. Ele tem a linguagem dos anjos. Essa semana eu vendo uma pessoa que me contou que ela estava ao lado de uma pessoa da família e ela estava morrendo. E ela, assim, sentada ao lado, ela começou a falar umas línguas e ela não entendeu. Ela chegou bem pertinho do ouvido e ela não entendia a língua que ela falava. Mas é claro, ela já estava partindo para a eternidade. Ela já estava ao lado dos anjos que ia o levar para apresentar ao Pai. É assim que faz com o crente. Então, quando o crente morre, a gente chora porque nós somos humanos. Nós queremos
às vezes nós somos até egoístas, nós queremos só para nós. Mas Deus gosta também das coisas boas. Deus gosta. E quando essa pessoa abaixou e viu, nisso houve silêncio. Quando houve silêncio, ela gritou à enfermeira. A enfermeira chegou e falou assim: sinto muito, mas sua mãe partiu. É triste? É. Eu fiquei triste quando eu fiquei sabendo que o meu irmão tinha partido. Mas acontece é que depois Deus vai consolando e vai mostrando a gente a grandeza de estar com Deus. Nós vemos aqui, olha a tristeza, olha a bagunça, olha a confusão, olha quantas pessoas morrendo porque o rei fala que tinha que fazer. Sempre quando nós lemos a história, nós vemos assim, olha, na família tal, mas tinha esse servia o Deus vivo, como Noé. Estava uma perversidade naquela época. Mas Deus achou graça em Noé. Eu vou construir. Noé vai construir uma arca. Salva tu e tua família, Noé, e tal, na hora certa, eu te mando e tal, tal. Nós vemos também Abraão, no meio de uma confusão de um povo terrível. Mas nós vemos Abraão, e desde pequenininho, ele era do Senhor, ele já tinha promessa. Irmãos, e quando nós hoje, quantas crianças, nossa, está no nosso ventre, nós que aceitamos Jesus, tem uma vida com Deus. A Bíblia diz que os nossos frutos são herança do Senhor. Mas nossos filhos às vezes crescem e às vezes vai para outro espaço. Por que vai? É porque o mundo oferece. Nós estamos, às vezes, disfarçados ainda. Nós ainda não temos a linguagem de Deus, dos anjos. Irmãos, isso é normal, isso é certo. Nós temos linguagem dos anjos, sim. Quantas vezes eu tenho orado na minha casa, passo por um momento tão gostoso, quando eu sinto a presença de Deus tão real na minha vida. Algo dentro de mim. Algo dentro de mim eu não sei explicar. É o poder de Deus. Lá no Pentecoste foi assim. Os discípulos de Jesus tiveram que ser batizados com o Espírito Santo. Enquanto eles não foram batizados, eles tinham confiança em Jesus. Eles tinham confiança em Jesus. O mar estava em tempestade, mas ficaram aflitos, apavorados. Mas Jesus estava com eles. Jesus simplesmente, alguém chegou perto, acordou Jesus. E Jesus falou assim, deu uma levantada, dormindo tranquilo. Mar, aquieta. O mar aquietou. E quantos outros textos nós podíamos dizer o resto da noite? Nós podíamos fazer vigília falando isso. Mas, irmãos, a primeira parte desse texto, até eu anotei aqui para não esquecer. O disfarce traz morte, mas a intimidade traz vida. E agora nós vamos falar só mais uma palavrinha. Não queira andar com disfarce. Eu estava no posto um dia desse, vendo o povo tudo de máscara, né? Nós tudo máscara. Diferente a palavra, mas o sentido quase é o mesmo. Às vezes você passa perto de pessoas que você conhece, não te conhece porque você está de máscara. Nós estamos de máscara, não vamos abusar, ficar sem, até a segunda ordem. Mas, não disfarce. Espiritualmente, não disfarce. Se você escolheu servir Jesus, vá em frente. Minha vida está difícil. Irmã Noemi, minha vida está muito difícil. Depois que eu passei para crente, eu estou muito difícil.
estou quase desistindo. E o que o diabo está falando? É isso mesmo que eu quero. Você acha que o diabo está satisfeito? Ele está sabendo que a volta de Jesus está breve. E ele está fazendo tudo isso. Para que tanta confusão? Irmãos, não vai ficar melhor não. Mas para os que é crente firme em Jesus Cristo, isso eu te garanto. Vai fazer como o filho de Jeroboão. O único levou. Então vai ser assim com a vida dos crentes. Às vezes até nas nossas famílias mesmo vai acontecer isso. Deus queira que não. O desejo nosso é que todos sejam salvos. Jesus também falou isso. Eu vim para todos. Mas nem todos estão querendo Jesus. Mas eu acho que a última época de pregar o evangelho para salvação vai ser agora. Agora falar em línguas, igual foi no dia de Pentecoste, culto muito barulhento, não. Eu até acredito que há um avivamento na ministração da palavra, quando você expressa com a sua boca uma palavra profética, uma palavra abençoadora. Isso vai fazer mais efeito. Porque tem gente que está vendo a situação, está recorrendo a Cristo. A gente, às vezes, eu às vezes mexo no meu celular quando estou folgada, eu fico vendo no Face, pessoas pregando, faz hino, ministra à tarde. Há uma brigazinha entre crentes, que eu acho que isso é errado, mas quem vai prestar conta é Deus. Jesus mesmo falou uma época, não, com os discípulos, não, deixa ele pregando, deixa ele falar. Quem não é por nós é contra nós, mais ou menos assim. Então, se o próprio Jesus não preocupou com isso, nós também não precisamos preocupar. Deixa eles. Cada um pega aquilo que vem no seu coração. Está falando de Jesus? Então deixa. Porque lá no meio tem alguém que tem Jesus de verdade. Então, querido, andar mascarado não podemos. Não é época mais de andar mascarado, de disfarce. Não é época mais. Eu sou crente, sou de Cristo, continuarei. Se alguém apontar um revólver para me matar, fala, mente, fala. Aí o diabo vai, eu quero ver. Fala. Quantos nós estamos vendo que missionários estão passando por dificuldade, pastores? Mas nós vamos continuar firme. Olha para você ver agora. A intimidade traz vida. Quanto mais íntimo você seja de Jesus, melhor. Fica calado. Se as coisas estão te complicando muito lá na sua casa, fica calado. Se precisa de uma palavra de autoridade igual ao do profeta, dê uma palavra dura. Nós às vezes temos medo de dar uma palavra dura de profeta. E Deus às vezes está querendo tratar com certas pessoas com uma palavra dura. Nós temos visto ultimamente, os pastores têm falado umas palavras tão abençoadoras. Às vezes, antigamente, às vezes a gente tinha até medo. Quer dizer, na época que eu converti, não, era duro. Depois, nessa fase de ficar só, mãozinha na cabeça, não, Deus vai te dar vitória. Não, agora sim. Nós temos que escolher, irmãos. Chegou a hora de escolhermos. Eu queria que os irmãos agora meditassem o que traz vida para nós. Olha aqui. 1 Jó 1:1 fala assim: fala que Jó era um homem temente, reto, sincero de Deus e desviava do mal. O primeiro livro de Jó diz que ele era temente, ele era sincero, ele desviava do mal. Irmãos, será que nós temos vivido assim? Irmãos, quantas palavras bobas nós falamos. Você acha que Deus agradaria disso? Se nós temos o linguajar de anjos, de Deus, do Espírito Santo, você acha que nós temos que falar alguma coisa boa?
A palavra de Deus diz que em tudo dá graça. E às vezes nós deixamos de dar graça para falar umas palavras que é o que quiser, é o que quiser. O que quiser não, você tem que ser fiel. Tem que fiel, haja que houver. Então Jó era temente, sincero, desviava do mal. Seus filhos iam fazer festa, o que Jó fazia? Ia para o quarto oferecer sacrifício de adoração a Deus. Se os meus filhos pecarem, ele já tinha feito a oferta a Deus. Irmãos, quantas famílias que precisam, às vezes precisa de uma palavra meia dura. Às vezes dói no coração de um pai, de uma mãe, às vezes dói. Mas é melhor doer agora do que lá no inferno. Porque lá no inferno não tem retorno. Não ficamos enganados que, de qualquer maneira, lá na hora que eu chegar, ele é juiz. Ele é juiz. Ele já pagou na cruz. Então, se ele já pagou, eu vou fazer de qualquer maneira? Não. Eu vi um pastor, não sei se é a Sandra, o pastor Wilson, a pastora Sandra, falando que salvação é uma mala que nós recebemos. Tem de tudo. Tem jejum, oração, leitura, etc. Você vê que nossos pastores, eles requerem de nós a leitura da Bíblia. Nem precisava. Nós somos tão preguiçosos às vezes, né? Então ele era sincero e não amava fazer as coisas erradas. Jó 42:5 diz assim, Jó diz, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha aqui, Satanás chegou perto de Deus e disse, quer dar um jeitinho na vida do Jó. Ele é muito bom, você fala que ele é muito bom, é porque você dá ele de tudo. Deus falou, não é por isso, não é porque ele é sincero, ele é justo, ele é reto, ele é temente. Pode fazer com ele o que você quiser. Uma coisa só eu te peço, não tira a vida dele. Nós sabemos da história. Olha que ele ficou sem nada, tirou tudo dele, filho, riqueza, tirou tudo. E agora no 42, ele pode falar assim, Senhor, que coisa, hein? Eu sei que nele, naquela doença dele, ele deve ter reclamado, Senhor, está doendo tanto. Eles me desprezaram, todo mundo tem nojo de mim. Talvez isso aconteça. Na nossa vida também é assim, mas lá dentro nós temos certeza que nós estamos de passagem, uma hora vai melhorar. Uma hora isso tudo vai consertar. Ai, que Deus maravilhoso. Então no 42, eu te ouvia, eu te conheci, te ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Aquele que tem a linguagem, aquele que tem a fala de Deus, ele conhece, ele entende. Nós vimos uma pastora falar aqui quando ela estava jogando água, uma voz falou com ela, não abre o portão, não abre o portão. E quantas outras coisas, eu posso te dizer coisas também, pastor Wilson também, eu sei que você sabe, você também tem experiência. Aquele que está com essa intimidade com Deus, ele conhece a voz de Deus. Quando das vezes Deus fala com você assim, vai orar, vai ler a Bíblia. O Espírito Santo fala não, mas você desanimado às vezes não quer. Em Salmo 139:1 diz assim, o Senhor, tu me sondas e me conhece o meu assentar de longe, entende os meus pensamentos. Olha que delícia, Jesus te conhece por dentro e por fora. Olha que maravilha. E às vezes nós estamos olhando assim, Deus não olha para mim, Deus esqueceu de mim. Fica cansado de ver isso, não é? A gente vê sim, e a palavra diz que Deus me sonda, me conhece.
O Salmo 39, 23. Olha que bom se você estivesse anotando todos. O Salmo 139, 23, 24 diz assim: e vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelos caminhos eternos. A preocupação do salmista. Vê, Senhor, é assim que eu tenho feito. Quando às vezes eu estou orando, eu falo: meu Deus, agora eu já estou ficando assim velha, não estou com condição mais de ficar falando muito, fazendo as coisas para o Senhor. Aquele tempo, Senhor, mas ainda bem que o Senhor me pegou ainda meia nova e eu ainda pude fazer alguma coisa. Mas eu quero, Senhor, de hoje em diante, talvez não faço isso, aquilo que eu fazia antes, de ir de casa em casa, passava o dia inteiro de domingo na rua, pregando, nas cidades do interior. Mas uma coisa eu falei com Deus: Senhor, aonde eu passar, a minha palavra abençoadora, eu vou deixar com a pessoa que estiver na frente. Deus que te abençoe, te dá um bom dia. Dessa semana eu fui no supermercado lá no Dourado, e uma moça falou: eu conheço a senhora. De onde? Aí ficou aquele negócio, aqui dá água branca. Mas eu falei: então que bom, vai na minha igreja. Eu fico tão aflita com vontade dos cultos. Vai na minha igreja. Onde é a igreja da senhora? Ficassem assim. Aí a Rosa: mãe, mas está fechada ainda. Sabe? Então eu quero abençoar as pessoas da minha palavra. Então o salmista diz. Agora Romanos. O salmista diz: se há algum caminho, conserta, pode consertar. Agora Romanos diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pela morte, pelo batismo da morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também na novidade de vida. Andar com Cristo, gente, é novidade de vida, é coisa boa demais, vale a pena demais. Deixa eu correr aqui. 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Os costumes, aquilo que às vezes nós com disfarce fazia, agora nós não fazemos mais porque somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Olha que delícia! 2 Coríntios 3,18 diz assim: mas todos nós, olha que coisa linda. Por isso que eu estou te falando, tinha mais ou menos 3 meses que eu estou nessa luta. Senhor, essa palavra, Senhor Deus me deu também esse versículo. Mas todos nós como o rosto descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha que tem bom. Então, ser cristão é isso. Receber o Espírito Santo é isso. Quantas pessoas dizem que é crente, mas que desânimo de igreja, que igreja tem mexido de igreja, que bobagem é essa? Posso ser na minha casa? Pode, mas o gostoso é estar junto aqui na igreja. Isso é gostoso. Por isso que eu estou amando, já estou sentindo muito chique de nós já começar. Deus vai honrar nós, vocês vão ver. Porque vai ser assim, o mover do Espírito Santo vai ser grande desta maneira. O derramar do Espírito Santo vai ser agora assim, evangelizar, mostrar o poder de Deus. É pregar o evangelho do reino. Filipenses, que eu vou terminar. Filipenses 4, 8, 9. Quanto aos irmãos, quanto mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, olha que coisa, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensais. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isto fazei, e o Deus da paz será convosco. Olha o que Deus ensina para nós. Tudo isso é de boa fama.
Se tudo isso é de boa fama, alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensais. Vamos pensar nas coisas que é lá do céu, lá do alto. O céu começa para nós aqui. A linguagem sua, o falar seu, não precisa de ser mais com disfarce. Você é lavada, remida pelo sangue de Jesus. Vamos encerrar em nome de Jesus? Com esta palavra que tanto mexeu comigo. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Vamos dar glória a Deus. Faço um desafio a vocês. Nós estamos com algum mês aí para frente para poder abrir a igreja. Neste mês, marque um horário, vá para o quarto, onde você estiver. Vamos fazer uma oração de agradecimento. Porque você está vivo. Você está vivo. E só o menino de Jeroboão era o único melhor. Esse foi digno de enterro, mas os outros iam ser comidos por bicho, porque Deus havia amado ele, mas ele ia, porque fazia parte daquela família. Então isso para nós não é diferente, filho. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos pedir a Deus que nos dá entendimento das coisas espirituais. Amém. Vamos orar. Deus, nós te damos graça, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, Pai. No decorrer desse mês, Pai, que nós possamos fazer aquele período de oração, de agradecimento ao Senhor, pela nossa volta, para nossas reuniões de culto. Senhor, nós queremos fazer de acordo com a Tua vontade. A minha oração é pedindo ao Senhor, Deus, que mande pessoas para ouvir a Tua palavra. Manda pessoas, Senhor, que precisa, Senhor, de ser salvo. E às vezes, Senhor, o mundo está tão misturado, tão disfarçado, os crentes estão disfarçados, vestidos para que ninguém veja. Mas tira os disfarces daqueles que traz esta vestimenta. Mas coloca a vestimenta do Senhor, que eles possam olhar no espelho e ver a glória do Senhor. Pai, manda pessoas para ouvir a Tua palavra. Abençoa a vida dos nossos pastores. Usa a vida de cada um deles, Senhor, cada dia mais, Pai. Deus, Tu conheces a vida de todos eles, dos irmãos que cooperam na obra, Senhor. Pai, abençoa no nome de Jesus. E que nesse mês que nós possamos tirar um momento, fazer uma oração agradecendo a Deus, porque as portas vão abrir. Agradeça a Deus porque você tem um lugar para congregar, um lugar de povo que leva a obra do Senhor a sério, eu tenho certeza. Então, querido Deus, eu te suplico uma bênção especial para cada vida. Que os teus filhos, Senhor Deus, tenham uma semana de vitória. Que os seus filhos tenham uma semana abençoadora. E que eles, durante este período, nós estamos agradecendo ao Senhor. Nós não estamos pedindo, nós estamos agradecendo. Agradecemos ao Senhor pelas pessoas que vão entrar aqui, para nos abençoar, para nos ajudar, para ser salvo, para a honra e glória do Teu nome. Vai haver um avivamento, sim, para a pregação da Tua palavra, para muitos que precisam. Que Deus possa abençoar cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos?